Então, pessoal, chegamos aí nossa última aula de Direito Administrativo, né? Então, vamos analisar o que nós paramos, aonde nós paramos. Nós estamos aqui, né? Nós estamos aí, agentes públicos, tá? A última parte da teoria aí do Direito Administrativo, vamos estudar os agentes públicos, tá? Então, prestem atenção aí. O que vai consistir esse estudo? Vai consistir, primeiro, uma parte teórica sobre agentes públicos, tá, que está aqui no quadro, que foi objeto da última prova da Polícia Civil, tanto para escrivão quanto para agente, e depois vamos adentrar ali no estudo propriamente dito do artigo 37. E aí, pessoal, ali tem muita questão de prova da FEPES. Do 37 até o 41 é onde temos mais número de questões da FEPES, tá? Então temos que ficar atentos para esse estudo aí, tá? Então vamos começar com o estudo de agentes públicos, ok? Quem são os agentes públicos? Pessoal, agentes públicos é o conceito mais amplo que eu possa ter, tá? Então, um conceito bem amplo. Por exemplo, um mesário é um agente público? Sim. Naquele dia que ele está exercendo a função de mesário, ele é um agente público. Eu vi uma situação de um julgado do STF que dizia o seguinte: um mesário, olha que loucura, um mesário, num local bem distante do país, eles receberam, um dos mesários, ali tinha um chefe dos mesários, eles receberam R$200 para alimentação. R$200, para ele dividir entre todos os mesários para a compra da alimentação. Era um local remoto. Moral da história, esse senhor, ele recebeu o dinheiro e não repartiu com os colegas e ficou com ele. E aí, responde por um ato de improbidade administrativa? Sim, responde por um ato de improbidade administrativa. E a discussão que chegou lá no STF era o seguinte: crimes contra a administração pública, em regra, não aplica-se o princípio da insignificância ou da bagatela. E essa situação chegou até o STF para ser discutida. Se nesse caso concreto, aplicaria-se ou não o princípio da insignificância. Tá? Então foi uma disputa ali bem forte entre os ministros. Então significa o seguinte: qualquer pessoa ali, ó, no exercício de uma função pública é um agente público. Então um mesário, um jurado, um estagiário dos serviços públicos é um agente público. Tá? Esse conceito de agentes públicos vem de uma lei. Vem da lei 8429 de 1992, é a lei da improbidade. A lei da improbidade traz esse conceito de agentes públicos. Tá? Então, quem é agente público? É todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente, e sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação, ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função, nos órgãos ou entidades da administração pública. Então, vejam bem, é qualquer pessoa, ainda que transitoriamente, ainda que sem remuneração, se exercer uma função pública, tá? Ou ali um mandato, cargo, qualquer forma de vínculo com a administração, ele será um agente público. Tá? Então, agente público, pessoal, é o conceito mais amplo que tem aqui. Tá? As questões vão abordar conceitos de agentes públicos? Na prova de vocês, não. Por quê? Porque agentes públicos, né, onde ela é mais cobrada é quando cai improbidade. Quando cai a lei da improbidade, como o artigo 2º é justamente esse, aí eles testam a pessoa se ele sabe isso. Tá? Mas no edital de vocês não cai improbidade. Então, o que significa isso? O conceito de agentes públicos vem da doutrina. E o que vocês têm que ter cuidado? O conceito de agentes públicos, eu preciso saber de forma geral, como eu estou mostrando aqui, mas entre as alternativas, eles podem colocar agentes públicos. Tá? Então, tem que ter esse cuidado ali, entre as alternativas, saber eliminar quem é agente público. Agente público é o mesmo conceito de servidor público? Já vimos que não, está bem distante, Ok? Então, o agente público é o conceito amplo. É aquele, então, que exerce uma função pública, ainda que sem vínculo com a administração. Lembre, então, aqui, de agentes públicos, lembre que inclui-se aqui, particulares que colaboram com o poder público. Exemplo, um mesário, um jurado, um conselheiro tutelar. Tá? São alguns exemplos que nós temos aí de pessoas que não são servidores, que não são agentes administrativos, mas que exercem uma função. Tá? Até coloquei aqui, mesário, jurado. Tá?
é a expressão usada num sentido bem amplo, que compõe várias categorias, tá? Então, importante saber também que os agentes públicos se dividem em civis e militares, tá? Dentro da categoria dos agentes públicos militares, nós encontramos os militares. Existem os militares federais, que são os militares das Forças Armadas, Marinha, Exército e Aeronáutica. Existem os militares estaduais, que é a Polícia Militar e Bombeiros Militares, certo? Então, quem fez o concurso da Polícia Militar, o foco ficou todo aqui. Estudar o estatuto, tudo que está relacionado aos militares. Vocês, o foco vai ser estudar tudo que está relacionado aos civis. Quais civis? Especialmente aquele que vocês vão ocupar cargo, que é o servidor público. Tá? Então vejam bem, o nosso objetivo na aula de hoje é chegar aqui, ó, em servidor público. Tá? Então vamos lá. Dentre, então, os agentes públicos, eu tenho a categoria dos civis e a categoria dos militares, certo? Então, vamos lá. Para a categoria dos civis, existem várias formas de classificação. Isso aqui é uma classificação, tá? A mais famosa de todas é do Eli. Eli Lopes Meireles traz a classificação mais famosa, tá? A classificação mais famosa é do Eli Lopes Meireles, tá? Ele nem traz essa parte aqui do particulares em colaboração, mas eu coloco para ajudar no estudo, tá? Ele já parte aqui, ó, direto aqui na classificação, tá? Olha só, antes de chegar nisso, o que é importante vocês saberem? Que o artigo 39, que nós vamos estudar, ele tinha uma redação originária e ele teve uma alteração na sua redação, tá? Então, se vocês olharem, se pegarem a Constituição, ela tem uma redação. E essa redação ela foi alterada com a Emenda Constitucional 19 de 1998. Tá? O que aconteceu na prática, pessoal? Quando a Constituição de 88 veio, ela disse o seguinte: se aplica aos servidores públicos o regime jurídico único, aos órgãos da administração direta e indireta. Se nós pegarmos, por exemplo, peguem aí uma Constituição, vamos lá para a Constituição, pegue o artigo 39 da Constituição Federal. Vamos entender essa redação aqui. Olha só, ela não cai em prova, mas é importante eu entender aqui, tá? Olha só, o 39, pegue o 39, tá? A redação que está aparecendo para vocês é essa aqui, ó. A União, os Estados... Alguém achou? Qual é a página? Página 38. A redação que vocês estão vendo é assim, ó: a União, os Estados, Distrito Federal e os municípios instituirão conselhos de políticas de administração e remuneração de pessoal integrado por servidores designados pelos respectivos poderes. É isso? Essa redação, pessoal, ela foi incluída em 1998. Ela alterou o texto original. Só que, se vocês olharem abaixo, existe ali uma liminar parcialmente concedida pela ADIM 2135-4, que suspende a eficácia do caput desse artigo. O que significa isso? Que volta à redação original. E a redação original desse artigo, ele diz assim, ó: a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios instituirão, no âmbito da sua competência, regime jurídico único e plano de carreiras para os seus servidores, da administração direta, autarquias e fundações públicas. O que significa isso na prática, pessoal? Significa o seguinte: originariamente, a Constituição de 88 dizia o seguinte: para a administração direta, autarquias e fundações públicas, leia-se de direito público, seriam um regime único de servidores. E esses servidores seriam os chamados servidores públicos. Ok? Então, aonde eu vou encontrar servidores públicos? Na administração direta, autarquia e fundação. Mas qual fundação? A Fundação Pública de Direito Público. Ok? Isso que veio no texto original de 1988. Aí, sabe o que aconteceu? Fernando Henrique quis fazer a reforma administrativa e quis alterar o texto
do artigo 39. E ele tentou fazer a seguinte coisa: vamos acabar com o regime jurídico único e vamos criar múltiplos regimes. O que aconteceu na prática, pessoal? Aconteceu o seguinte, que naquele período entre a alteração de 1998 e até a suspensão da eficácia aqui, ó, em 2 de 8 de 2007, houve um período, um lapso temporal, onde se permitiu múltiplos regimes. O que significa isso na prática, pessoal? Significa, imagine o seguinte, imagine que num órgão, imagine uma autarquia, por exemplo, eu poderia ter servidores e empregados no mesmo regime, para o mesmo cargo. Olha que loucura isso. Então imagina o seguinte, quem é mais antigo estaria como servidor, os mais novos joga como empregado. Entenderam? Então teria múltiplo regime dentro do mesmo órgão. Imagina se tivesse vigorado isso. Eu teria, por exemplo, dentro do DEAP, dentro da Polícia Militar, eu teria servidores e teria empregados. Claro que na Polícia Militar não seria o caso, porque é militar. Mas vamos pegar aí os órgãos do Estado como o DEAP, a Polícia Civil. Eu teria estatutários e seletistas juntos para o mesmo cargo. Uma confusão. Aí o que aconteceu? Então o STF veio e suspendeu múltiplos regimes. Então, atualmente, aquela redação que aparece ali, ela não é mais utilizada. É a anterior que diz ali, ó, que se aplica o regime jurídico único para administração direta, autarquias e fundações. Então, essa é a regra. O que acontece na prática, então? Aonde eu terei servidores públicos? Na administração direta, autarquias e fundações públicas de direito privado. E aonde que eu terei empregados públicos? Eu terei empregados públicos nas empresas públicas, sociedade de economia mista e fundação pública de direito privado. Essa é a regra após a decisão do STF. Antes disso, houve um lapso temporal que permitiu-se 2 regimes. Então, por exemplo, eu posso ter alguma autarquia em algum estado onde tem 2 regimes. Servidores estatutários e, ao mesmo tempo, empregados públicos. Tá? Mas a regra atual é essa, só para vocês saberem, tá? Que é a regra que vigora, que é do regime jurídico único. Existe divergência dos doutrinadores em relação ao que seria o regime jurídico único, mas a maioria entende que o regime jurídico único seria o dos servidores públicos. Tá? A gente vai chegar ali para vocês entenderem melhor isso. Eu coloco esse slide aqui por questão de descargo de consciência. Tá? Vamos lá, então. Classificação agora. Então, agentes públicos em sentido amplo. Vamos agora adentrar as classificações aqui, ó, dentro dos agentes civis. Tá? Eu coloquei várias classificações aqui. A mais famosa, que mais cai em prova, é a primeira, do Eli Lopes Meirelles. Então, como é que ele separa? Ó? Ele separa, 1, agentes políticos, 2 ali, ó, agentes honoríficos, 3, agentes delegatários, 4, agentes credenciados e 5 aqui, ó, agentes administrativos. Essa é a categoria do Eli. Vejam que ele não fala particulares em colaboração. Eu coloco porque os outros doutrinadores colocam particulares em colaboração. Ele já parte direto aqui. Acho que fica melhor de visualizar se tu coloca os particulares aqui, tá? Beleza? Aí nós temos a segunda classificação do Celso Antônio, ó. Ele chama agentes políticos, agentes honoríficos, servidores estatais, que seriam esses agentes aqui, ó, seriam servidores estatais, e aí depois se dividem, e teriam os particulares em atuação com a administração. Então a diferença seria aqui, que ele não chama de agentes administrativos, e sim de agentes servidores estatais, para depois vir as categorias. Tá? E aí depois nós temos aqui, ó, a Maria Silva de Pietro, que é uma doutrinadora mais moderna, que ela divide, ó, agentes políticos, servidores públicos em sentido bem amplo, tá? Particulares em colaboração e os militares. Tá? Então essa é a classificação da Maria Silva, que seria essa classificação mais ampla aqui, ó. Tá? Uma visão mais ampla aqui. Tá? Por isso que eu acho que a melhor classificação é fazer isso aqui e incluir os particulares em colaboração para ter uma visão melhor. Tá? Beleza? E por fim, ó, o José Carvalho Filho, ele traz
agentes políticos, particulares em colaboração e servidores públicos, de novo, em sentido amplo. Tá? Servidor público em sentido amplo. Vamos perguntar o seguinte, se vocês pararem agora ali no centro de Chapecó e perguntarem para alguém que trabalha na Caixa é um servidor público? O que vocês acham que será a resposta deles? Sim. Para um leigo que está ali na praça, se vocês perguntar quem trabalha nos Correios é um servidor público, ele vai dizer, é um servidor público. Mas ele é um servidor público? Não, ele é um empregado público. Ele é um servidor público? Sim, conforme a Maria Silvia de Prieto e o José Carvalho Filho, na classificação ampla. Mas eu preciso desdobrar isso. Entenderam? Então, seria dizer o seguinte, todo mundo que trabalha ali é servidor. É mais ou menos isso, é ter essa visão geral da coisa aqui. Mas a gente precisa desmembrar. Tá bom? Então, a gente precisa aprofundar, porque é o aprofundamento que cai na prova. Então, vamos lá. Primeira classificação. Quem são os agentes políticos? Pessoal, para vocês lembrarem, agentes políticos serão os chefes dos poderes. Vamos lá. Quantos poderes eu ensinei vocês? Executivo, legislativo, judiciário, certo? 3 poderes. Aí, eu falei só entre nós aqui, boca pequena, mais 2 poderes, não falei? Quais são os outros 2? Ministério Público e Tribunais de Contas. Está aqui os 5 poderes, olha ali, ó. São 5. Quem são os agentes políticos, o chefe de cada um deles? Os chefes são os agentes políticos. Então, no executivo, quem é o chefe? É o presidente mais ministros. No estado, governador mais secretários. No município, prefeito mais secretários. Então, chefe do executivo. E do legislativo? Senadores, deputados e vereadores, dentro do poder legislativo. Certo? E do poder judiciário, os magistrados. Embora exista alguma divergência entre os doutrinadores, o STF já pacificou o entendimento que magistrados são agentes políticos, não agentes servidores no sentido amplo, tá? Qual mais que nós temos? Os membros do MP, né, que seria aí os promotores, os procuradores. Nós temos os membros do Ministério Público como agentes do Ministério Público, seriam agentes políticos. E nós temos aí dentro dos tribunais de contas os ministros. Em âmbito estadual, chama-se ministro? Como é que se chama? Conselheiros, tá? Em âmbito estadual, se chamam conselheiros. Ok? Mas, inclusive, fica uma dica para vocês. Foi autorizada a abertura do concurso para o Tribunal de Contas do Estado, para auditor. Tá? Então, vai abrir, provavelmente no final do ano ou no início do ano que vem, o concurso de auditor fiscal do Estado. Já sai ganhando ali uns 16, 17 mil por mês. Tá? Então, fica a dica aí, ó, auditor do Tribunal de Contas do Estado. Se quiser ajuda, eu posso ajudar. Tá? Beleza? É só embalar, né, meu povo? É só embalar. Depois que embalou, só muda o nome do concurso. Tá? Aprendeu a estudar, é só brincar da coisa. Né? Que nem eu estava falando antes do intervalo ali. Ó. O edital é um prêmio para quem está treinando. Não vai agora aí o governador anunciar o concurso da Polícia Civil do Paraná? Quem está estudando é um presente. Né? Vai abrir aí 50 vagas, 30 vagas para delegado, mais os 300 para agente, mais a Polícia Militar. Então, quem está estudando é sempre um prêmio. Ah, professor, mas eu não quero sair do Estado. Às vezes Deus te diz assim, vai para aquele lugar lá que tu vai gostar mais. Tá? Então, a gente tem que estar sempre preparado. A gente não sabe o que vem pela frente. Tá? Concurseiro não tem muito o que escolher, né? Claro que Santa Catarina, para mim, é um dos melhores estados, mas Paraná, eu acho que está melhor, né, economicamente que nós aqui. Tá? Financeiramente, eu acho que está melhor. Vamos lá, então. Segundo, particulares em colaboração. Tá? Vamos lá. Quem são os particulares em colaboração? Ó, são cidadãos convocados, designados ou nomeados para prestar transitoriamente determinados serviços relevantes ao Estado, sem qualquer vínculo estatutário ou empregatício e normalmente sem remuneração. Então, esses particulares em colaboração aqui, ó, eles não vão ter um vínculo, eles são sem vínculo.
Inclusive, pode ser sem remuneração. Exemplo, jurado, mesário. Tá? Eles são sem um vínculo, mas nós temos ali, por exemplo, na categoria deles, nós temos os agentes honoríficos, delegados e credenciados. Quem são os honoríficos? Olha o que o Eli Lopes diz assim, ó, não são servidores nem empregados, mas momentaneamente exercem uma função. Exemplo, jurados, mesários e conselheiros tutelares. Tá? Então, a primeira categoria seria essa aqui, mesário, jurado, conselheiro tutelar. Segunda categoria, agentes delegatários ou agentes delegados. Conhecemos essa já? Sim, né? São particulares que colaboram com o poder público. Fazendo o quê? Prestando um serviço. São os concessionários e permissionários. Agora vou testar vocês. Concessionários e permissionários emitem atos administrativos? Sim. Concessionários e permissionários podem sofrer um remédio condicional, mandado de segurança, por exemplo? Sim. Os concessionários e permissionários prestam serviços públicos? Sim. Concessionários e permissionários fazem parte da administração pública? Não. Concessionários e permissionários são criados por meio de uma delegação de serviço público? Sim, né? Através da descentralização por delegação. Então, fechou nosso estudo. E olha quanta informação legal vem por trás aqui, tá? Beleza. Então, agentes delegatários, ó, são aqueles, ó, particulares que recebem uma incumbência de execução de determinada obra ou serviço e realizam por nome próprio, por conta e risco, mas segundo as normas de Estado e sob a permanente fiscalização. Para fechar com a chave de ouro, nosso estudo, aula passada. Se eles respondem por sua conta e risco, qual é a responsabilidade deles? Subjetiva ou objetiva? Objetiva, baseado na teoria do risco integral ou do risco administrativo? Risco administrativo. Show de bola, gabaritamos todas as questões possíveis aí da FEPES, tá? Então, vejam bem, ó, por conta e risco, responsabilidade é a mesma do Estado, que é objetiva pelo risco administrativo. E se for uma omissão? Se for uma omissão é subjetivo, tá? Então, se for por ação, daí é objetivo, tá? E por fim, os menos importantes aqui, ó, são os agentes credenciados. São pessoas que de renome designadas para representar o país num evento. Exemplo, Ronaldinho na abertura da Copa. Ou na abertura das Olimpíadas, não me lembro qual foi. Tá? É um agente credenciado pelo Estado. Não tem muita importância para provas aqui. Tá? Então, qual tem mais importância para a prova? Agentes delegados. Né? Que eu tenho que lembrar que ele é um particular que colabora com o poder público. Show de bola? Beleza? Vamos lá, então. Próximo agora, o conceito de agentes administrativos. Nós vimos que, dependendo do doutrinador, eles chamam servidor público em sentido amplo. Tá? Então, quem é o agente administrativo? É o servidor em sentido amplo. É perguntar para o leigo lá na esquina. Se eu perguntar para o leigo lá na esquina, ou aquele que comprou a apostila lá no Banco do Brasil, ele vai achar que todo mundo é servidor. Tá? O que eu preciso saber? Eu preciso discriminar cada um deles, os detalhezinhos que nós vamos saber agora, tá? Beleza? Então vamos lá, ó. O servidor público é aquele que tem um regime estatutário. Ele vai ter uma lei que vai reger o seu cargo. Vai ter um estatuto. Nós vamos estudar, a próxima aula é estudar o Estatuto dos Servidores do Estado de Santa Catarina. O que é um estatuto? Um conjunto de regras com deveres e responsabilidade dos servidores públicos. Tá? Nós vamos aprender na próxima aula o estatuto. Tá? Um servidor tem como característica ser regido por um estatuto. E ele é titular de um cargo. Servidor ocupa cargo público. E esse cargo público pode ser de provimento efetivo ou em comissão. Provimento efetivo é aquele que ingressa por concurso. Em comissão é aquele de livre nomeação, livre exoneração. Então vamos lá, na próxima aula nós vamos aprender isso. O Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Santa Catarina se aplica aos empregados públicos? Primeira pergunta. Segunda pergunta, se aplica aos agentes temporários? Só de olhar ali vocês já podem ver se sim ou não. E terceiro, o Estatuto dos Servidores do Estado de Santa Catarina se aplica aos cargos comissionados? Essa geraria mais dúvida. Tá? Ó, então vamos lá, resposta. Primeira, não se aplica aos empregados, não se aplica aos agentes, mas se aplica aos cargos
comissionados, porque o estatuto é o mesmo. Tá? O estatuto vai reger tanto efetivos quanto comissionados. Por quê? Porque o estatuto rege os cargos do Estado de Santa Catarina. Quem ocupa cargo é regido por um estatuto. Certo? Não tem um estatuto para comissionado e um estatuto para de carreira. Não, é o mesmo estatuto. Certo? Beleza? E vamos lá então. Aonde que eu encontro os empregados, os servidores públicos? Nas pessoas jurídicas de direito público ou nas de direito privado? O que vocês acham? Público. Por quê? Porque o servidor precisa ter proteção. Pense um servidor do DEAP, imagine um fiscal do Estado, imagine um policial, imagine quem aplica multas, quem fiscaliza. Ele precisa ter uma proteção do Estado maior. Tá? Então, servidores que ocupam cargos públicos, eles são regidos pelo direito público. Então, nós vamos encontrar na administração direta, autarquias e fundações públicas de direito público. Tá? Agora, o empregado público, eu vou encontrar onde tem relação de direito privado. Tá? E onde é que é? Empresa pública, sociedade de economia mista e fundação de direito privado. Aqui eu encontro empregados. Empregados são regidos pela CLT. São CLTistas, ou seja, eles não têm um estatuto, eles têm um contrato de trabalho. Ok? Então, temos diferença? Sim. O servidor tem estabilidade após 3 anos, o empregado não tem estabilidade após 3 anos. Ambos ingressam por concurso. Tá? O empregado público faz concurso? Sim. Não tem concurso para a Caixa, Banco do Brasil, Correios? Tem. Só que ele não vai ter estabilidade do artigo 41, tá? Da Constituição Federal. Então, ele é sem estabilidade. E o agente temporário, pessoal, os temporários? Eles não ocupam nem emprego, nem cargo. Os agentes públicos temporários, eles ocupam uma função temporária. Tá? É uma função que naquele momento, temporariamente, eles estão exercendo. Ok? Então, exerce uma função pública remunerada e temporária. Possui um contrato especial de direito público. Tá? Nós vamos encontrar eles principalmente aqui em Santa Catarina. Os ACTs, professores, ACTs, e os agentes temporários do DEAP e do DEASE. Tá? Então, onde nós vamos encontrar os agentes temporários aqui. Eles fazem concurso público? Fazem concurso? Não, fazem um processo seletivo, onde se avalia alguns critérios ali, mas não é um concurso público. Tá? Quando é que eu tenho o agente temporário? Quando eu tenho uma necessidade temporária de excepcional interesse público. Okay? Então tem que ser um contrato temporário, por isso não pode ser um contrato ad eterno, né? Tem que ser de excepcional interesse público. Beleza? Então aqui eu coloquei as classificações, só para vocês verem, tá? Agentes públicos, pelo Eli Lopes Meirelles, que é essa que nós estamos aqui no quadro. Aqui a classificação do Celso Antônio Bandeira de Melo, tá? Dentro dos particulares aqui, ó, ele separa em 4 categorias, ó. Ele coloca os requisitados, voluntários, cessionários, permissionários, delegatários de função, tá? Então ali ele muda um pouquinho. Aqui nós temos um comparativo entre o servidor e o empregado, tá? O que nós temos como característica aqui, ó? O servidor, ele está na direta, autarquias e fundações, ingressa por concurso, ocupa um cargo, possui um vínculo não contratual, ou seja, estatutário, e se submete a um estágio probatório de 3 anos. Característica do servidor, tá? Agora as características do empregado público. Normalmente estão nas empresas públicas, sociedade de economia mista e fundações de direito privado. Ingressam por concurso, ocupam um emprego público, possuem uma relação contratual pela CLT, tem um contrato de experiência de 3 meses, que é aquele da CLT, e eles não fazem jus à estabilidade, mas a demissão deles deve ser devidamente motivada. Decisão da STF que está ali embaixo. Certo? Então já coloquei a decisão da STF aí para... Os de carreira, sim. De carreira, sim. Os ACTs, não. Tá? Então, servidores, os concursados, professores, tá? São estatutários, são servidores estatutários, estão aqui em cima. Tá? Os ACTs, que seriam os temporários, eles são agentes temporários aqui. Na prefeitura também. Servidores de carreira e temporários. Tá? Onde é que nós encontramos empregados, onde tem uma relação de direito privado? Tá?
Não tem fundo de garantia. Tá? Pode ter em alguma lei esparsa, mas em regra não tem fundo de garantia. Tá? Infelizmente tem alguns benefícios e algumas coisas contras. Essa é uma coisa contra. Tá? Vamos lá. Agentes temporários aqui, ó. Então, ó, eles podem estar tanto na administração direta quanto indireta. É mais comum na direta, mas pode estar na administração indireta também, em qualquer dos poderes. Tá? Também é mais comum no executivo, achar agentes temporários. E eles ocupam uma função temporária. Tá? Pessoal, a Constituição traz duas espécies de função. Tá? Existe a função por necessidade, existe a função de confiança. Tá? Então, olha só, aqui é uma função pública de necessidade. Tá? A Constituição Federal, ela traz a função pública e ela basicamente divide em duas. Tá? Que é a função pública temporária e a função pública de confiança. A função pública temporária é essa que nós já acabamos de estudar, quando tem uma necessidade temporária. E o que é a função de confiança? A função de confiança é uma função que só pode ser exercida por servidor de carreira, por servidores efetivos. Daqui um pouquinho nós vamos ler na Constituição Federal, lá no artigo 37, inciso 5, exatamente isso. São as FGs, as funções de confiança. Tá? Quem que pode exercer? Somente servidores de carreira. Tá? Servidores efetivos. Tá? O critério não é ser estável, é ser efetivo. Tá? Uma função de confiança. Tá? São chamadas FGs, né? Mas para nós aqui, em termos técnicos, é a função de confiança. Porque existe a função gratificada e a função de confiança. Mas, tecnicamente falando, seria uma função de confiança. Tá? Ela é livre de... Sim, por quê? Qual a diferença entre o cargo comissionado e a função de confiança? A função de confiança é de livre nomeação e livre exoneração. O cargo comissionado é de livre nomeação e livre exoneração. Então, existe diferença? Sim. A função de confiança só pode ser exercida por servidores de carreira. Já o cargo comissionado, qualquer pessoa pode ocupar. Então, por exemplo, com a alteração do estatuto do DEAP, antes, se vocês observarem, qualquer pessoa podia ser diretor do DEAP, do presídio. Inclusive aqui em Chapecó, já teve um tempo que o diretor era um civil, que não tinha relação nenhuma com a carreira. Hoje não. Nós vamos ler lá na Lei 675 que as funções de confiança e os cargos comissionados, que têm atividade fim do DEAP, só para servidores de carreira. Então, o que é isso? Significa que é uma função de confiança. Mas quem que escolhe o diretor? O governador. É de livre nomeação e livre exoneração, mas é dentro os servidores de carreira. Isso muda bastante, porque valoriza a carreira. Tá? Então, essa é a diferença entre ser uma função de confiança e um cargo de comissão. Cargo de comissão qualquer um pode exercer. Função não. Função só servidores efetivos. Beleza? Então, com isso, pessoal, nós adentramos aqui no último slide dessa parte, que diz o seguinte, ó, as normas sobre os agentes públicos, as principais, se encontram do artigo 37 até o artigo 41 da Constituição Federal, que é o que nós vamos estudar agora. As outras normas mais especiais, nós encontramos nos estatutos. Tá? Então, aqui, por exemplo, ó, a Lei 8.112 determina o Estatuto dos Servidores Federais. A Lei 6745, que é a nossa, se aplica aos servidores estaduais. Então, não posso misturar estatutos. A Prefeitura de Chapecó, por exemplo, tem a Lei Complementar 130, que rege o estatuto deles. Cada ente tem o seu estatuto. Eu não posso pegar de um e colocar no outro. Certo? Então, nós teremos as regras gerais, sim, se aplicam a todos. O artigo 37 traz as regras gerais, que se aplicam a todos os entes. Mas cada ente depois vai regulamentar nos seus estatutos. Tá? Então, o objetivo nosso é estudar agora o artigo 37 até o 41, a partir do próximo bloco. Ok?